Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa. Onde é que nós estamos? Nós estamos na Bodega do Sertão. Bodega do Sertão, casinha boa, né? Ô, comida gostosa, ô, gente atenciosa. É bom demais. Você vem para aqui, você se sente em casa, pô. No sertão e em casa. É bom demais. Quem não for do sertão, se sente no sertão e em casa. Quem for do sertão, se sente mais ainda. É um negócio muito gostoso. A gente vai conversar de Brasil, a gente vai conversar de desenvolvimento, a gente vai conversar de marketing Brasil, de coisas assim desse gênero. E o meu convidado nem sabe o que eu vou conversar com ele, mas tudo bem. Ele já me conhece, já sabe que eu gosto de jogar uma pedra assim e dizer, agora segura, velho. Segura que não é bola de encher, não. Sérgio Craveiro, como vai? Eu, muito bem, como sempre, eu me sinto bem à vontade aqui, eu já me sinto realmente em casa. Que bom. É um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores de novo. E como você diz, o convite veio, eu não sei exatamente qual a pauta, eu não sei exatamente qual é a pauta. E a gente joga pedra. E eu espero que eu vou ver se consigo matar no peito. Você viu eu falar marketing Brasil? Vi, pois sim. É, você não acha que chegou a hora do Brasil ter um marketing diferenciado? Não, e eu não estou falando de política. Eu não estou falando de A, de B, de C, ou porque Bolsonaro agora é o presidente, ou porque quem fez não foi. Não é isso. Eu estou falando de marketing puro, de Brasil produto. Nós temos um país cuja, digamos assim, o posicionamento dele dentro do mundo é meio obscuro, né? Tivemos um bom momento alguns anos atrás e a gente disse, não, dessa vez a coisa parece que vai evoluir e nós vamos ter uma reflexão do mundo para conosco, da forma correta. E todo mundo que conhece um pouco de marketing, que fala sobre marketing, um dos grandes desafios é posicionar e reflexivamente deixar uma mensagem na mente do consumidor, né? Você, quando tem um desafio de marketing, naquele pouco tempo que você tem da comunicação, deixar uma mensagem e gerar uma iniciativa em quem está vendo aquela mensagem. Muito bem. Né? Nós já estamos realmente há muito tempo devendo isso ao mundo, não é a nós brasileiros. Com certeza. Nós estamos devendo isso ao mundo. Por isso que eu estou provocando. E conscientemente, hoje, o debate, ele, na minha opinião, ele não é mais de uma ordem política, de uma ordem moral. De ordem moral. É isso que nós estamos buscando, tá? É um posicionamento moral, um posicionamento de respeito diante de você, da família, do país e do mundo. Sem dúvida alguma. E é isso que nós estamos... Eu acho que a provocação minha para você é essa, tá? O posicionamento dessa entidade chamada Brasil, ela não é um posicionamento de mercado, não é um posicionamento de consumo, é um posicionamento de reflexão moral. Muito bem, mas dentro dessa reflexão moral, para que haja o marketing, é preciso que você reconstrua ou construa esse produto. Esse produto está precisando de reconstrução, claro que está. Em diversos segmentos a gente sabe disso, não é verdade? Agora, como começar e terminar? Mas onde é que você... A provocação, ela leva a dizer o seguinte, nós queremos posicionar moralmente devido ao quê? Devido a um lastro político que traz toda uma trajetória da fala da corrupção. É isso que incomoda saber que nós temos atividades nesse país maravilhosas, científicas, desenvolvimentos, comerciais, esporte. Tudo isso a gente pode colocar dentro de outra trilha. Mas quando a gente isola o contexto político, aí a coisa fica mais difícil. Fica mais difícil de dizer o seguinte, para que você consuma, para que você acredite, você tem que ter toda uma retrospectiva
de respeito e de recomendação. Sem dúvida. E fica difícil você dizer o seguinte, chegou a hora, não, isso é um projeto que tem que ser adequado, é um projeto que alguns vetores estão tentando, mas a velha política ainda não está deixando, Geraldo. A velha política ainda não está deixando, tá certo? Nós temos vetores aí que sinalizam, que tentam, que batem, mas assim, é muito difícil esse jogo da velha política com a nova política, né? Há contextos em que a gente diz, não, agora vai, realmente essa nova política veio. Em alguns momentos, agora mesmo a gente sabe, por exemplo, a prisão de mais um presidente e a notícia de que ele já foi solto, né? Foi? Só ia ser julgado na quarta-feira. Mas foi antecipado, o desembargador antecipou, e o que é que acontece? Nós temos uma derivação de que o habeas corpus ainda não foi julgado, mas deixa eu abrir aqui um parênteses para o meu telespectador, porque ele talvez tenha se espantado com o foi e dizer assim, o jornalista desatualizado. Não, é que nós estamos gravando esse programa na segunda-feira desta semana. Foi quando ele foi gravado. Então, neste horário que nós estamos gravando, eu ainda não sabia da notícia. O Sérgio nos traz em primeira mão. Eu quero dizer para o telespectador, também mais na linha do marketing, que a gente tem duas situações para discutir, tá? O marketing estratégico e o marketing tático. O marketing tático é aquele que vocês chamam, é conhecido pelos 4P de marketing, tá? Preço, produto, prazo, promoção. Claro. Mas o marketing estratégico é aquele que vai mais dentro da linha da configuração psicológica, que a gente chama de neuromarketing. Então esse aí vê o perfil do consumidor, vê como se dá o lastro dele de consumo ao longo do tempo, vê os compostos estatísticos e vê um planejamento para que se faça. Esse movimento que você está discutindo comigo, na verdade, seria o posicionamento da marca Brasil dentro do marketing estratégico. Muito bem. Né? Dentro do marketing estratégico, eu acho que é um belo debate. Você chegou exatamente num ponto interessantíssimo. Eu me lembro que em 1974, eu fui um dos convidados do Brasil, um dos 3 convidados do Brasil para o primeiro Congresso Mundial de Comunicação em Acapulco. E lá estava nada mais, nada menos do que Mark Luhan, que foi o pai do Aldeia Global, certo? E ele dizia o seguinte, quando é que você constrói a Aldeia Global? Quando o mundo se comunica, e se comunica entre si. Não terá chegado a hora da Aldeia Brasil e do povo brasileiro se comunicar entre si, conseguir realmente se comunicar? Tem um fenômeno acontecendo que é o acesso à comunicação de massa sem necessidade que você tenha players que dominavam e que perfilavam, digamos assim, a formação do seu conceito de mundo, né? Hoje, na verdade, com a grande rede, com a internet, já não se pondera a formação da tua ideia por veículos que eram responsáveis por essa conotação. Olha só, nós passávamos praticamente quanto tempo para poder gerar um conceito de opinião? Minha geração, por exemplo, assinante da Veja, esperava ela chegar durante a semana e ela chegava na quarta-feira da semana subsequente para que a gente pudesse ter um contexto, uma visualização. Ou seja, eu sou de uma geração ainda, você também acredita, que nós fazíamos pesquisa na Barça. Então, nós estávamos pesquisando o produto interno da Inglaterra em 78, com uma Barça de 66. Com certeza. Então, assim, hoje não, hoje se dá em tempo real. Hoje não existe problema. Hoje os governos conversam diretamente com a sua população, não vamos para exagero, mas é democrático por um Twitter. Né? Se esse conteúdo é bom ou é ruim, eu não estou entrando na ponderação. Eu sei o seguinte, nós não somos mais reféns... O que você quer dizer é que a ferramenta existe. Não existia. Há liberdade disso, tá? Porque nós não somos mais reféns do meio de comunicação. Claro. Nós não somos mais reféns do Jornal Nacional, que a opinião saiu ali. Hoje não precisa mais, né? O que é colocado ali imediatamente discutido e é polarizado de outra forma. Isso é interessantíssimo. Então, um fenômeno de comunicação de massa como nunca antes houve. Muito bem. E a partir deste ponto é que a gente começa a dizer o seguinte, não dá mais para se isolar numa posição estratégica de comunicação de uma venda sem que essa metodologia, sem que essas ferramentas se integrem e que a própria opinião em tempo real posicione a tua marca. Muito bem, agora vamos sair um pouquinho do aspecto moral sem saber e vamos para o aspecto físico. Esse país que foi destruído durante anos e anos, não só moralmente, mas foi, por exemplo, se você for para um levantamento hoje de obras inacabadas, se você for para um levantamento daquilo que não chegou nem a começar,
daquilo que o Brasil precisa e que não tem, e a gente pode voltar 60 anos na história e dizer, cadê as ferrovias do Brasil, que era um grande sonho de Juscelino Kubitschek, uma integração diferenciada e por aí vai. Então é preciso, primeiro, um plano de reconstrução do produto Brasil, para depois pensar em se jogar no mercado para valer? Veja só, Geraldo, quando a gente fala em megaprojetos, tá certo? Quando a gente fala em tomar noções erradas de decisões que foram retratadas a, digamos assim, uma linha de tempo não muito grande, 50, 60 anos, a gente começa também a ver que alguns países deram certo exatamente nessa linha de tempo. Posso colocar Israel? Sim, sem tá dúvida. Certo? Posso colocar Taiwan. E o que é que acontece? O Brasil ainda não se apoderou realmente de qual posicionamento. Talvez, eu digo só talvez, o tamanho seja um dos grandes, uma das grandes dificuldades, tá certo? Quando a gente fala em um novo modal ferroviário, a gente precisa entender como os países que têm modal ferroviário estão neles há tanto tempo. E a gente sabe que um dos grandes problemas do nosso modal não ser um modal de complexidade baixa, ou seja, de um padrão, foi exatamente a Guerra do Paraguai que mudou as bitolas. E de lá para cá foi abandonado esse modal, a gente tem um modal rodoviário. Claro que essa interligação ela é muito importante e que o modal ferroviário é o modal desenvolvimentista, não tem a menor dúvida, tá certo? Mas esse Brasil que nós estamos querendo ainda não é um país, aliás, não é um país de similitude ou de assimilação, digamos assim, tão grotesca. Ele é muito simples. As vocações ele se dá. Posso falar de Alagoas. Sim, sem dúvida. Por exemplo, não há dúvida, isso se fala abertamente, que a vocação ao turismo do nosso estado, ela é de uma correlação mental objetiva e óbvia. Claro. Mas o que é que ocorre? Você veja que com uma costa de mais de 200 quilômetros, qual é a exploração real desse contexto mar? Ele é muito incipiente. Não, é totalmente incipiente. Ele é totalmente incipiente. Então, assim, é muito difícil a gente não ter um alinhamento, tá certo? Dentro de uma visão privada, tá? O nosso organismo ainda é muito estatal. Mas tudo bem, mas veja bem, aí a gente entra no outro assunto, que, aliás, eu acho que poderá ser tema, inclusive, do segundo bloco, que é essa questão do como investir num país cuja infraestrutura está derrubada. E a gente precisa da parceria público-privada, simplesmente do privado entrando cada vez mais, e eu acho que está começando a querer acontecer, mas tem que dar suporte, tem que dar dignidade ao investimento também. Concorda com isso? Concorda? Concordo, sim. Agora ou depois, no segundo bloco? No segundo bloco a gente conversa mais. No segundo bloco conversa mais, né? Não? Com certeza. Lembrar vocês do SESMAC, né? Tem que lembrar, né? 45 anos de SESMAC não é brincadeira, não, né? Tá aí o SESMAC dizendo que o ensino é a toda prova, com ele é. E cada vez melhor. Um grande abraço, meu amigo Douglas Aprato. Vamos em frente, que atrás vem gente, e como vem gente por aí, para o SESMAC formar, né? O SEBRAE também fazendo crescer, ajudando no desenvolvimento, fazendo o pequeno se tornar médio, se tornar grande, por aí vai. Vamos ouvir o SEBRAE. Vamos lá, gente. E vamos continuar na Bodega do Sertão. Ô, bodeguinha danada de boa. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: Preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz.
Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Ok, gente, voltamos aqui com o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara e conversando com o Sérgio Craveiro, empresário de sucesso, graças a Deus. Mas um pensador pensa, como pensa. E é bom porque quando ele pensa, solta muita coisa boa. Nós estávamos falando sobre essa questão de investimentos no Brasil. Demora, não demora, como é? Depende do quê, hein, Sérgio? Olha, a gente tem que entender o que é investimento, né? Como capital especulativo, basta essas ondulações da Bolsa de Valores que o capital volta. Agora, o capital de longo prazo, aquele realmente que vem para ficar, se não saem as reformas da Previdência, a reforma trabalhista, bye bye Brasil. Não há como. Eu espero que seu programa, que é muito bem assistido, tem uma grande audiência, os senhores políticos, principalmente aqueles de ordem federal, como senadores e deputados, conscientemente não joguem, não tem mais jogo, não tem mais como esconder. É verdade. Está entendendo? Então, assim, não dá. A gente não vai falar nada, a gente não vai falar de sonho, a gente não vai falar de futuro, se não resolver esse problema agora. A oportunidade é agora. E você veja o seguinte, você falou não joguem, não fala, pô, bicho, já começou uma discussão entre o presidente da República e o presidente da Câmara, uma discussão pública. Sabe o que eu tenho impressão, às vezes, eu não sei se você sente, que são crianças. Pois é. Discutindo amenidades sobre um joguinho de bola de gude. O sexo dos anjos. O sexo dos anjos. Quer dizer, um grau de responsabilidade, a hipótese de cada um fugindo da sua responsabilidade e jogando sobre o outro. Exatamente. Não dá. Isso é um critério da sociedade. É um critério de ter ou não ter capacidade de produção e de investimento. Não, e a tal história da hora é da união mesmo. Agora, não é aquela união política, não. É a união de interesse para o país. Não existe mais lado numa situação como essa, não existe mais quem ganha ou quem perde, né? Não. Ou todos ganham ou todos perdem. Exatamente. Então, assim, não existe mais esse nível. É assim, não vamos discutir agora a velha e a nova política, não dá, nesse momento não dá. É aquela coisa de dizer o seguinte, olha, eu não vou fazer nada porque o lado do seu barco está afundando, eu só quero dizer o seguinte, o barco é o mesmo. Claro. O furo está de que lado, não me interessa, o barco é o mesmo. Está provado que a reforma da Previdência precisa acontecer? Está provada? Gente, é evidente. Pois é. É evidente, tá? Existe uma ciência que é muito interessante, que é muito usada dentro do mundo dos seguros, que se chama base de cálculo atuarial. Perfeito. Tá certo? O que é que acontece com a base de cálculo atuarial? Primeira coisa, você isola um dado grupo e calcula a esperança de vida desse grupo. Muito bem. Tá certo? O que é que ocorre da gente? Gente, não dá, meu amigo, não dá para uma massa do setor privado estar pagando a mordomia do setor público. Sem dúvida. Já carregou no ombro, desculpe, quem garantiu seus direitos, garantiu. As novas gerações, o jogo é outro. O jogo é outro, tem que mudar, está entendendo? Você, na verdade, faz a reserva sobre o seu próprio poder de reserva. Faça da forma privada, faça da forma mista, faça como quiser, faça de uma forma que este país ganhe. Mas faça. Mas faça. Tome uma decisão, tome uma iniciativa. Eu vi uma vez um exemplo que é muito claro, tá certo? A nossa geração, a minha, a sua, Geraldo, nós estamos num avião, o avião está faltando combustível e nós temos paraquedas, mas nossos filhos não têm. É verdade. Então o avião vai cair e vai explodir. Agora, você já viu meu filho que está ali por trás das câmeras, Sim. Que o Sérgio realmente é meu amigo? Que ele disse, a nossa geração, minha e sua. Putz, é meu amigo você, né, velho? Mas, assim, nós somos da mesma geração de ideias, de ideais. Ah, tá certo? se saiu. Mas eu me sinto muito bem em dizer isso, tá? A nossa geração, porque o que acontece? Eu acho que existe uma divisão no Brasil, né? Um Brasil
que eu vivi a final da década de 70, tá certo? Vivi o movimento na universidade, vivi todo o pieguismo de esquerda. Verdade. Tá certo? Todo o pieguismo que não deu certo. Caetano fala muito bem, o que a direita tem a favor dele, a realidade. E vivo hoje essa situação de uma tentativa de democratização do país e vejo a falência de um setor, digamos assim, de tomada de decisão, não digo de setor, desculpa, mas eu vejo todo um movimento de previdência que levou isso como se fosse um pêndulo para baixo, tá certo? Que está ofuscando toda a capacidade de desenvolvimento e de investimento. Vamos retomar a decisão, vamos fazer um novo país, vamos fazer uma nova chancela. Eu digo aqui o seguinte, eu tenho 56 anos, eu ainda devo trabalhar bastante, eu não estou pensando em me aposentar, mas sempre fiz minha previdência privada. Sempre busquei planejar a minha vida, está entendendo? Então, assim, isso é um direito que tem que ser dado a todos e tem que ser de uma forma... O Estado não aguenta pagar todas as contas. Não aguenta. Eu não vou entrar em detalhes aqui, quanto ganha A, ganha B, né? Direito adquirido é uma coisa que a gente precisa entrar em outra discussão, tá? A gente tem que discutir dentro de uma outra seara ética e de uma seara moral. Mas o movimento é o seguinte, não dá. Não vamos ter que tentar. Se não der certo, vamos mudar de novo. Essa capacidade de mudança é que faz um alinhamento com o futuro. Muito bem. Sérgio Craveiro, Alagoas. Desenvolvimento para Alagoas básico, agricultura, turismo, indústria zero e por aí vai. Como? Nós somos uma sociedade que só temos uma saída, é serviços. Sem dúvida. Tá? Nós não temos, não vou falar a palavra capacidade, nós não temos vocação nenhuma para ir para a área industrial, tá certo? Nossa base está provado que não temos. Nossa base é serviço, nós temos, na verdade, uma contemplação natural extraordinária, tá certo? E somos um estado maravilhoso, rico em todas as concepções, mas que sempre pensou muito pequeno. As estruturas mentais não são alinhadas à capacidade de desenvolvimento. Tanto é que qual é a única marca nacional que Alagoas tem? É só coco? Você conhece outra? O que é que nós exportamos para o Brasil e para o mundo, se não alguns personagens famosos? Isso, na verdade, não é para poder diminuir a capacidade que nós temos, é porque a gente pensa de forma pequena, a gente pensa de forma tacanha. Tá certo? Há capacidade realmente de pensarmos, de integrarmos para frente. Eu digo aqui o seguinte, a minha capacidade como empresário, eu me tornei bem-sucedido dentro do mercado funerário, como você sabe, e hoje nós estamos alimentando uma série de movimentos que foi para o mercado de seguros, para o mercado agora financeiro, e nós estamos conseguindo modular isso com outras parcerias indo para o país. Né? E já existem janelas para o mundo, Geraldo. Então, assim, essa capacidade de sair, de se mostrar e de se revelar, só se for pela área de serviços. Eu não vejo... Não tenha dúvida quanto a isso. Eu vejo uma outra área também, sabe, Sérgio? Apenas em função da localização geográfica de Alagoas, que seria a área que não acaba sendo de serviço também. A área de logística, um porto seco imenso que Alagoas poderia ser, Arapiraca, Palmeira dos Índios e até um pouco daqui por causa do porto, seria um porto seco. Mas só pelo modal ferroviário. Não se viabiliza em modal com certeza. rodoviário, tá certo? Não, de jeito algum. Tinha que ser ferroviário. Certíssimo. A gente sabe o seguinte, que Arapiraca é o centro de Alagoas e Alagoas é o centro do Nordeste. Do Nordeste. E a gente sabe muito bem isso, né? Além de ser contemplado com toda essa beleza natural, nós somos muito bem... Você vê que, digamos assim, perdemos para Natal, talvez um pouco para Fortaleza, mas o Nordeste de uma maneira geral. Mas a distância para o mercado europeu nossa... Fantástico. Então, nós já temos aqui no vizinho Pernambuco um modal marítimo extraordinário. Então, é muito bem pensada essa situação, mas passa pela área de serviço. Não tenha dúvida. Certo? Passa pela área de serviço. O desenvolvimento logístico nosso depende inteiramente da capacidade de mudarmos o modal. Então você diria que, em função de toda uma discussão que se faz em torno do estado de Alagoas, falta ainda planejamento estratégico? Eu acho que só o que falta, tá? Só o que falta. Só o que falta, tá? Porque o planejamento estratégico hoje não é mais uma capacidade de você gerar um relatório e gerar uma intuição. Claro que não. Né?
O planejamento estratégico diz hoje em respeito à capacidade de você executar. E tornar aquilo um plano estratégico. Pronto, exatamente. Era onde eu queria chegar. Sem plano estratégico, você não chega a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Vai nenhum. se discutir sempre. E também é o seguinte, em algumas situações, desculpe aqui, eu quero que seja bem entendido, a democracia não funciona em situações de gestão privada. Então, o que é que ocorre? Se você traz hoje capacidade de investimentos privados para esses modais que nós estamos falando, qualquer investidor vai buscar resultado. Claro. Tem que funcionar. E se você leva isso a discussões sem nenhum resultado, tá certo? Se você leva isso a discussões onde as bases da sociedade têm que se pronunciar. Eu vejo aqui o seguinte, eu não sou nenhum, mas você vê uma duplicação que nós tivemos aqui em Alagoas, onde chega em determinado momento em que aquela duplicação é paralisada por uma situação de uma reserva. É verdade. Então, quer dizer, os interesses do Estado, os interesses do país estão abaixo dos interesses de uma reserva? Muito bem. Então, é isso que eu deixo. Aí quando a gente fala, sabe que eu me lembro do meu tempo de planejamento? Existia um negócio, acho que você conheceu isso. Afinal de contas, somos da mesma geração. Você conheceu o PERT, o famoso PERT, que era o planejamento que você fazia ao contrário. Você estabelecia a data final e fazia de trás para frente. Aí você ia... O PERT, a gente que trabalha com planejamento usa muito a rede PERT CPM, né? A rede PERT CPM. E eu digo assim o seguinte, quem já escreveu um livro sempre diz, você só escreve um livro quando sabe o final, né? Sabe o final. Sem dúvida então, alguma. Assim, nós temos que saber onde vamos levar o Estado para depois começar a levar ele, tá? Então foi por isso que eu citei o PERT. Você tem que saber qual é o objetivo. Exatamente, e aí você traça exatamente a modalidade de chegar no objetivo, contando inclusive com os erros. Claro, você tem restrições, você tem que saber, define o escopo, né? Claro, define o escopo. Exatamente. Define o escopo. Qual é a mensagem que você deixa aqui para os alagoanos hoje, Sérgio Craveiro? Eu deixo para o alagoano a reflexão da seguinte forma, o que você deixou agora, quem nós queremos ser quando crescer. Perfeito. Tá? Então, esse futuro, ele é feito e modulado a partir da intenção. E uma coisa que eu quero deixar muito importante dentro desse significado da minha fala, sabe, Geraldo? É que o alvo não é acertar na mosca, é continuar treinando. Isso aí. Tá certo? Muito bom. Muito obrigado por ter vindo, meu amigo. Obrigado a você e obrigado aos seus telespectadores. E sucesso nos seus negócios cada vez maior. Obrigado, Geraldo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora e até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, encontro marcado. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. E SESMAC, ensino a toda a prova.